dia a você que nos acompanha. Que alegria podermos mais uma vez, mesmo distantes, estar louvando, estar orando, estar refletindo sobre a palavra do nosso Deus. Eu te saúdo com uma palavra que mais tarde também vai fazer parte da nossa reflexão, lá do Evangelho de Lucas, do capítulo 24, versículo 32, que diz o seguinte: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? São as palavras dos discípulos de Emaús, quando eles percebem que de fato era Jesus quem caminhava com eles. Quando eles percebem que de fato Jesus tinha ressuscitado e tinha estado com eles e explicado para eles sobre as Escrituras, sobre o que tinha acontecido nos últimos dias. Que o Senhor Deus ele esteja conosco nessa manhã, nesse dia, e também derrame sobre nós o seu Santo Espírito. Nos alegre, nos guie, nos oriente, para que a sua palavra também venha a arder no nosso coração. Eu te convido, assim como você está, baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia de vida, por mais essa semana que se passou. Obrigado a Deus, porque até aqui tu tens nos sustentado e cuidado de nós. Nós te pedimos que nessa manhã tu também continue conosco. Derrame sobre nós, ó Deus, a tua sabedoria, nos ilumine, nos oriente, ó Deus, para que também seja um tempo especial, um tempo, ó Deus, de louvor, de adoração, um tempo de ouvirmos, de refletirmos, de sermos tocados pela tua palavra. Esteja conosco, ó Deus, ainda nos orientando. Em nome de Cristo. Amém. Eu convido ainda para nós cantarmos 2 hinos. O grupo Louvor e Adoração vai nos conduzir. Vida nova achei, quando a Cristo aceitei, Ele me criou de novo. Transformado estou, minha vida mudou, porque Cristo me salvou. Coisas velhas perdem atração, novo amor encheu meu coração. Transformado estou, minha vida mudou, porque Cristo vive em mim. Tudo aqui mudou, pois Jesus transformou, renovou a minha vida. Tudo aqui mudou, quando eu criei no Senhor, outra vida começou. Coisas que eu amava renunciei, amo agora o que então desprezei. Tudo aqui mudou, quando eu criei no Senhor, nova vida começou. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Oh, minha alma, ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Oh, minha alma, ao Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Oh, minha alma, ao Senhor louva. Aleluia.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continue aqui conosco. Estimados, nessa manhã eu te convido para uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas, o capítulo 24, os versículos 13 até 35. O texto vai passar aqui na tela, mas se você quiser acompanhar na tua Bíblia, abra ela, dê um pause aqui no vídeo e aí você continua. O texto diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel, pois já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do texto. 2 discípulos de Jesus, 2 seguidores que não faziam parte do grupo dos apóstolos. Esses são os personagens centrais do nosso texto. E o que eles faziam? Caminhavam. Estavam indo para Emaús, um lugar sem muita importância, um lugar fora de Jerusalém. Estavam indo para longe dos apóstolos, para longe de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Sim, nos últimos dias, Jesus Cristo, o Messias, tinha sido preso, torturado, humilhado e crucificado. A sua vida tinha virado de pernas para cima. Afinal de contas, o povo judeu esperava que o Messias fosse aquele enviado por Deus, que com o uso da força e da espada iria acabar com os reinos desse mundo e instaurar o reino de Deus. Esses 2 discípulos colocaram as suas esperanças em Jesus,
de que ele cumpriria esse papel. Mas não foi o que aconteceu. E para piorar, não bastava Jesus ter sido crucificado. Ainda circulavam muitos boatos, muitas notícias de que o corpo havia desaparecido. Alguns diziam que o corpo tinha sido roubado. Já os apóstolos e algumas mulheres diziam que Jesus tinha ressuscitado, mas também não conseguiam provar isso. E esses 2 discípulos não sabiam em quem acreditar. Eles estavam confusos, estavam tentando assimilar os fatos, tentando entender tudo o que aconteceu nos últimos dias. Ao mesmo tempo, estavam frustrados, porque Jesus não cumpriu as suas expectativas em relação ao Messias. E também com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus pudesse também acontecer com eles. E então eles deixam Jerusalém. Eles vão para Emaús. Eles vão para suas casas, vão para sua antiga vida. Estavam se afastando do lugar de onde Jesus foi crucificado, se afastando dos apóstolos e dos outros discípulos. Possivelmente eles queriam um tempo para refletir, um tempo para digerir, para entender aquilo que estava acontecendo e talvez até mesmo esquecer. Estavam voltando para a sua vida normal. E algo que me vem à cabeça quando eu leio esse texto é uma música bastante antiga, mas também bem conhecida, da dupla Milionário e José Rico. E ela começa dizendo: nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Talvez você ouviu isso e pensou na música inteira. Mas essa música ela fala da nossa vida como uma caminhada, como um caminho que nós vamos trilhando, sem poder fazer uma pausa, sem poder parar para olhar em volta. É um caminho que nós precisamos sempre seguir, um caminho sem volta. E essa comparação ela nos acompanha diversas e diversas vezes. A nossa vida é como uma caminhada que nós vamos trilhando. E nessa estrada, nessa caminhada, algumas vezes nós vamos passar pelos montes, pelas montanhas, onde a gente vai estar no auge da nossa felicidade, onde a gente vai poder contemplar a paisagem da vida à nossa volta e vai conseguir enxergar longe o caminho que vamos trilhar, vamos conseguir enxergar longe aquilo que nos espera. Mas outras vezes, nessa caminhada que nós não podemos parar, nós vamos passar também pelos vales, passar por lugares escuros, passar por momentos, por lugares onde a paisagem não parece muito agradável. Vamos passar por momentos difíceis na vida. E aí a única coisa que nos resta, a única coisa que temos como certeza, é que precisamos caminhar, sem saber aonde vamos parar, sem saber o que nos espera à frente. E esses 2 discípulos que iam para Emaús, eles estavam passando por um vale escuro. Pelo vale da sombra da morte ou pelo vale de ossos secos, imagens que a Bíblia traz de lugares pavorosos, de lugares desagradáveis. Ou seja, na sua estrada da vida, esses 2 estavam num momento bastante delicado, sem saber o que iam encontrar nos próximos passos, sem saber como a vida seria dali para frente, sem muita perspectiva de futuro e sem entender o passado, aquilo que aconteceu. Estavam cercados pelo medo, pela angústia, pela dúvida, pela frustração. E na nossa vida não é diferente. Nós também passaremos por momentos de medo, de dúvida, de descrença. Momentos onde muitas vezes nós tentamos fugir da realidade, fugir dos fatos e talvez até mesmo fugir da presença de Deus. Nós também passamos e ainda vamos passar por vales escuros, por lugares desagradáveis, por momentos tenebrosos. A palavra de Deus não esconde isso de nós. Mas a história não termina aí. Nessa caminhada dos discípulos, quem participa com eles, quem se junta a eles, é o Senhor Jesus ressuscitado, que continua a sua missão de buscar e salvar o perdido, a esperança. O texto bíblico nos diz que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles.
Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam a seu respeito. No silêncio daquela caminhada pela estrada, no final da tarde, perto do anoitecer, as coisas são colocadas na ordem certa. Jesus explica para eles as Escrituras. Jesus dá sentido aos acontecimentos dos últimos dias. Trata-se de um processo longo, mas a caminhada também é longa. E para colocar tudo isso em ordem, foi necessário o uso da palavra. Essa palavra que lhes ardia o coração em ouvi-la. Em meio à desesperança, a palavra é um instrumento de Deus para nos buscar. No vale escuro, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Deus usa a palavra para nos buscar. Diferente daqui do mundo. Um agricultor busca uma cabeça de gado perdida com um laço. Um policial busca um foragido com algemas e possivelmente uma arma. Mas Deus busca o seu povo rebelde e pecador através da palavra. Deus vem em paz. Afinal de contas, é pela palavra que nós chegamos à fé. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação da palavra. E é justamente pela fé que nós conseguimos aceitar e entender o presente recebido pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim, há esperança também para nós em meio ao vale escuro. Nós não estamos sozinhos, mas Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que foi morto e ressuscitou, Ele caminha conosco. Mesmo que muitas vezes seja difícil perceber a sua presença, Ele caminha conosco. Nos ensina, nos exorta, nos guia e nos orienta como a luz do mundo que ilumina o nosso caminho. Mas esse ainda não é o fim. Quando a caminhada até Emaús chega ao fim, Jesus foi convidado para ficar ali com os 2 discípulos. E na ceia, no partir do pão, eles então reconheceram que era Jesus. Eles haviam caminhado e estavam sentados à mesa com o Salvador, o Messias, que ressuscitou. E o texto bíblico diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Depois dessa experiência de comunhão com Jesus ressuscitado, eles retornaram correndo para Jerusalém, para junto dos outros seguidores de Jesus, que estavam passando pela mesma situação. Eles não esperaram o dia amanhecer, eles não esperaram passar os perigos da noite, mas na mesma hora, eles voltaram correndo. Eles mudaram seus planos. Estavam prontos para viver em novidade de vida. Estavam prontos para viver agora na presença de Cristo, que ressuscitou. Prontos para viver agora na comunhão com irmãos e irmãs da fé. Quando esses 2 discípulos recebem a boa notícia da ressurreição, não dava mais para ficar parado. E eles voltaram a caminhar, mas dessa vez de uma forma diferente, para um outro rumo. E é nessa caminhada diferente que nós também precisamos estar. Muitas vezes vai ser uma caminhada contra a multidão. Muitas vezes vai ser um remar contra a maré. Afinal de contas, para alguns, esse mundo caótico, esse mundo com turbilhões de pensamentos, de fatos e decepções, esse mundo marcado pelo medo, pela confusão, pela angústia, é a melhor coisa. Mas para nós, que vivemos com a esperança recebida na ressurreição de Cristo, as coisas precisam ser diferentes. As coisas precisam ter um outro caminho. As coisas precisam ter uma outra ordem. O encontro com Jesus, ele precisa trazer transformação, começando em nós e se espalhando para o mundo todo. Nós não podemos mais voltar ao normal, ao que sempre foi. A caminhada com Jesus Cristo, o encontro verdadeiro com o Salvador, abre os nossos olhos para uma nova realidade de vida. Uma realidade marcada pela ressurreição, marcada pelo amor de Deus por nós, marcada pela esperança da salvação e da vida eterna, marcada por uma necessidade de proclamar
ao mundo todo que Cristo vive. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio como igreja, como pessoas cristãs. Para concluir, eu faço uma recapitulação. Primeiramente, na caminhada da vida, nós vamos passar por momentos de extrema alegria, mas também haverá momentos de dificuldade. Também haverá o vale escuro. Em segundo lugar, apesar disso, há esperança. Jesus Cristo nos acompanha na caminhada. Ele é a luz do mundo que ilumina a escuridão. E em terceiro lugar, o caminho que Jesus mostra é diferente daquele que o mundo nos mostra. Seguir a Jesus na caminhada traz transformação de vida, concreta e real, para mim, para ti e para as pessoas à nossa volta. Reflita sobre essas palavras. Que Deus te abençoe e te ilumine. Amém. Vamos ainda ter uma palavra de oração? Baixa a tua cabeça. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de te louvarmos, essa oportunidade, ó Deus, de nos unirmos em oração. Essa oportunidade, ó Deus, de refletir, de meditar sobre a tua palavra. Obrigado porque tu não nos abandonas, obrigado porque tu és um Deus presente, um Deus que nos dá esperança, que ilumina o caminho mesmo diante do vale escuro. Amado Deus, que a partir do encontro contigo, a partir da comunhão contigo, do relacionamento contigo, nós possamos ser transformados, de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Molda o nosso coração. E assim, ó Deus, nós te pedimos. Continua conosco durante esse dia, durante essa semana. Nos orienta, ó Deus, nos abençoa, nos acompanha em nossas atividades. Que a cada dia e a cada passo nós estejamos debaixo da tua proteção. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Eu te convido ainda a cantarmos mais um hino, que será conduzido pelo grupo. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, enche a terra com tua glória.
nossos corações. Flua de ti sobre os povos, a eterna graça vem ordenar que haja luz ao Senhor. Fiquemos debaixo da graça, da paz e da bênção do nosso Deus. Um abençoado dia e uma abençoada semana.